Salve, gente, tudo bem? Meu nome é Hércules Lakovic, sou músico, produtor musical, educador musical e hoje vim conversar com vocês sobre como a gente pode utilizar a música num contexto educacional, nos libertando das práticas mais tradicionais às quais a música na escola está vinculada, para um fazer mais brincante, um fazer mais livre, mais inventivo, mais rico, pedagogicamente falando, e muito mais agradável para o professor, para o aluno, muito mais leve, tá? Então vamos começar falando sobre música, sobre o que nós não queremos ser dentro da sala de aula e do que nós queremos nos libertar, certo? A música por muito tempo ela foi associada de uma forma até burocrática dentro da escola, sabe? No sentido de reforçar comportamentos ou de reforçar datas, se encaixar no calendário escolar, né? Vamos ensaiar as músicas da festa junina, vamos ensaiar a cantata de Natal, vamos ensaiar a música do Dia dos Pais, etc. E as atividades musicais dentro da escola, por muito tempo, serviram para fortalecer alguns estereótipos, certas dancinhas do Dia do Índio, né, não sei o que, coreografias e tal, uma coisa meio robotizada, sempre muito sobre a tutela do professor, com pouquíssimo espaço para invenção, com pouquíssimo espaço para diversão, né, sendo conduzida principalmente por muitos educadores que, por mais que boa vontade que tenham, tiveram pouquíssima formação musical, né, se é que tiveram, né? Nós tivemos aí com o advento de algumas legislações que nem chegaram a ser implantadas de fato mesmo na escola, mas nós tivemos com essa proposta de ter música obrigatoriamente dentro da grade escolar, uma grande formação de professores, de educadores musicais, né? Então a gente está num período muito bom, né? Essa prática mais quadrada de ensino musical, ela já foi revista na Escola Nova, né? Há muito tempo atrás. Porém, essa desconstrução dessa rigidez enorme e dessa coisa super quadrada se deu espaço a práticas mais livres, porém livres demais. Isso também nós não queremos ser, né? A gente não pode cair num espontaneísmo que apenas o processo importa. O processo é realmente, na minha visão, o que mais importa. Mas é importante a gente saber onde a gente quer chegar com cada atividade. O que a gente está realmente trabalhando, sabe? Com que cada atividade tem a somar para aquele aluno naquele momento, sabe? Então nós não queremos ser educadores super quadrados que apenas se utilizam da música para preencher nosso calendário, né, ou atender alguma necessidade específica da escola, né? A gente quer colocar música a serviço do aluno, né? Então existem casos clássicos assim, né? Tipo ensaiar a música da festa junina em abril, né? Começar os ensaios. É muito comum esse tipo de coisa acontecer. Menos hoje em dia, mas já foi. Na minha época de escola, quando eu tinha contato com música, geralmente era isso, né? Para cantar para alguma data específica, né? Tive pouquíssima formação de fato, assim, né? Mesmo lúdica com a música. Então nós não queremos isso e também nós não queremos apenas a brincadeira pela brincadeira, sem fundamento, sem finalidade, certo? Então o que nós queremos? Nós queremos qual que é o propósito dessa nossa troca de ideias? Construir práticas que valorizem a inventividade, né? Acho que uma sala de aula, ela precisa ter... você precisa trabalhar repertório com as crianças, trabalho vocal, você precisa fazer brincadeiras, né, com essas músicas, fazer com que elas interajam, brincadeiras vivas, que elas possam interagir espontaneamente com a brincadeira, de acordo com a própria emoção, com a própria mentalidade, com a própria inventividade, né? Nós precisamos construir coisas, né? Construir instrumentos musicais, né? A gente precisa trabalhar em grupo, a
A gente precisa inventar, sonorizar histórias, por exemplo. Certo? A gente tem várias ferramentas que a gente pode trabalhar, né? A gente precisa aprender, na verdade, ensinar as crianças a ouvir, a prestar atenção no silêncio, prestar atenção nos sons da escola, certo? Sempre que possível, levar para perto da natureza, para sentir, para aguçar os ouvidos, né? E super importante também a criança poder refletir sobre a prática, refletir sobre aquela brincadeira, conversar sobre aquilo, conversar sobre música, ouvir música boa, certo? E pensar sobre ela. Existem muitas formas que a gente pode trabalhar a música de uma maneira super divertida e brincante, certo? Então, para a gente ilustrar essa concepção, assim, eu quero trazer para vocês a indicação de um livro, né? Quando eu estava na faculdade, eu tive acesso aos livros de um educador muito célebre chamado Hans Joachim Kohlreuter. Ele teve vários alunos famosíssimos. Ele foi professor do Tom Jobim, por exemplo. Ele foi professor de vários, tanto músicos como educadores musicais super importantes e influentes no Brasil. E entre esses educadores, teve uma educadora chamada Teca Alencar de Brito, né? E ela elaborou, entre outros, esse livro que é muito legal, com várias concepções interessantes, ideias de atividades, de brincadeiras. É um livro bem famoso dentro da comunidade escolar. Eu acho que o primeiro livro de musicalização infantil que eu tive e quero indicar para vocês aqui. Um livro maravilhoso, com várias ideias, né, de construção e relatos, né, e tudo mais que é muito valioso pra gente, beleza? Então fica aqui nesse começo de oficina a minha indicação deste livro de Teca Alencar de Brito. E será só a primeira indicação que eu tenho, certo? Então vamos começar a falar sobre possibilidades mais específicas que a gente tem de construção dentro de sala de aula. Quando a gente fala de trabalho vocal, tem muitas coisas que podemos fazer, né? Vários aquecimentos vocais, canções, separação de grupos, cânones, etc. que a gente pode estar trabalhando, certo? É interessante. E sobre o trabalho vocal, uma coisa muito interessante que a gente tem que pensar é que muitos professores às vezes ficam sem... Poxa, eu não tenho muita ideia do que trabalhar, então eu só ensino canções, né? Eu já vi bastante isso. E quando na verdade ensinar canções é maravilhoso, assim, né? Já pensou? Uma professora que ensina 20 canções num ano para uma turma. Que maravilhoso ensinar isso para as crianças, né? Canções, ensinar, se possível, criar cenários com aquelas músicas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito legal. Eu adorava trabalhar uma música do Dorival Caymmi. O mar, quando quebra na praia, é bonito, é bonito. Eu cantava só esse refrãozinho, que é uma música meio mórbida, assim, né? E a letra dela, né? Quem conhece sabe. Mas o mar, quando quebra na praia, é uma das canções possíveis pra gente trabalhar. Eu pegava, fazia as crianças cantar essa cançãozinha com um lencinho, sabe? Todo com um lenço não, tipo um lençol, assim, com um barquinho, e elas mexiam como se fosse o mar, o barquinho, e jogavam para cima, aquele barquinho virava e etc, sabe? Isso não é uma invenção minha, né? Eu vi várias atividades como essa, com canções diferentes no YouTube. Mas a gente pode, qual é o ponto? A gente pode pegar uma canção do cancioneiro popular e criar uma possibilidade brincante com aquela música, sabe? Isso é muito legal. Uma coisa sobre construção de instrumentos também, sobre esse exemplo que eu dei, existem aquelas construções mais clássicas, né? Construir um chocalho, construir um violãozinho na caixa de papelão com arame, etc. Mas teve um acontecimento de uma vez. Eu tive um aluno, ele estava no 2º ano do ensino fundamental,
E ele era aqueles alunos, assim, mais safadinhos, sabe? Não parava quieto e dava super trabalho, e questionava tudo, cheio de energia e tal. E na escola que eu trabalhava, na época, ela ficava, tipo, num segundo andar a sala deles, assim. E eu lembro de um dia que eu cheguei na sala e ele tava sentado na janela, assim, tipo, não exatamente na janela, num móvel que tava perto da janela, tinha a redinha e tudo, né? Mas eu fiquei assustado com aquilo, e ele tava contemplando o horizonte, assim, sabe? Contemplando e tal. E dentro da própria escola tinha um monte de bambu, num lugar, assim, que ficava, vamos dizer assim, uns 50 metros da sala, né? Que tinha que pegar um caminho e tal. Daí eu falei, o que você tá olhando, cara? Eu tô olhando aqueles bambus, eu queria saber daqueles bambus. A gente pode ir naqueles bambus? Daí eu falei, olha, seguinte, chamei ele pelo nome e tal. E falei, se você bolar algum propósito musical pra gente, pra gente descer lá, eu levo vocês. Né? Dei essa desafiada nele. E na outra aula, assim que eu cheguei, ele trouxe uma cartinha de um desenho dele mesmo tocando uma flauta de bambu, assim, sabe? E essa ideia que ele trouxe, a gente acabou fazendo um projeto, assim, sabe? Do mês todo, assim, sobre como fazer flautas de bambu. Então a gente trocou uma ideia sobre isso, a gente esperou a lua certa para colher o bambu, colhemos o bambu, deixamos um mês inteiro ele secando, claro, fazendo outras atividades e tal, né? Mas a gente descia toda a aula lá um pouquinho para ver como é que tava o bambu, se já tava bom, se já tava seco, se não tava. Mas nós esperamos o mês inteiro. Aí, com orientação, óbvio, né? A gente, assim que se estabeleceu esse mês que secou, cortamos ali uma flautinha para cada um com aqueles bambus que a gente colheu e fizemos um fogo, né? Pá, uma fogueira enorme. Pegamos, eu coloquei alguns ferros no fogo e tudo, fiz os furos de cada flauta. Primeiro furo da boquilha, aí todo mundo aprendeu a tocar aquele buraquinho, soprar até a tiração daquilo, aí fiz mais um furinho e acabei ensinando uma canção para eles, né? Umas flautas ficaram melhores, outras piores, e mas a gente viveu aquilo, a gente descobriu como o mecanismo funcionava, né? De que forma que a gente poderia fazer uma flauta em casa, né? Depois a gente fez um projeto mais com PVC, né? Uma flauta bem afinadinha, padrão para todo mundo, e surgiu de uma ideia simples de um aluno, né? De sugerir. Então é muito importante que a gente esteja aberto a essas possibilidades, né? Qualquer canção que a gente vai ensinar, a gente veja naquela música uma possibilidade. Qualquer sugestão que o aluno traga, a gente esteja aberto a captar o que aquilo tem para somar dentro da... Aqui esse projeto dessa flauta eu acabei replicando para outras turmas também, sabe? Então é muito legal a gente estar aberto a construir, a inventar, né? É muito legal que haja espaço para improvisação dentro da sala de aula. Muito importante, sabe? Eu gosto muito disso. Tem um desafio rítmico com tambor, sabe? Um aluno chega e faz uma célulazinha rítmica ali. E outro aluno tem que vir e repetir aquela célula, sabe? Se ele consegue, ele faz uma célula diferente. Até que ele faça uma que o aluno não consiga. Mas claro, né? Não pode ser qualquer coisa, né? Tem que ser uma célula com parâmetros e tal. E até que um aluno não consegue, vem outro, pá, e vão fazendo junto aquelas células, e tocando, inventando, descobrindo, né? Uma coisa muito legal também é um jogo chamado Futebol. Eu não lembro o nome que eu dava para esse jogo, faz um tempo que eu não aplico essa atividade, mas era um futebol musical, se eu não me engano, tipo isso. Eu desenhava um campo de futebol na sala. E aí a turma tinha que se organizar entre torcida, árbitro, torcida do time A, né, torcida do time B, efeitos sonoros e tal, essa coisa toda, assim, sabe? E a gente tinha que simular os sons de um estádio de futebol, sabe?
o som da torcida, o som do apito do juiz, o som do toque na bola, tudo isso, sabe? E os alunos se organizavam assim, em equipes para fazer isso. E aí eu ia no quadro, pegava um giz assim, e o giz representava o caminho da bola, né? E quando dava um toque abrupto, era porque um jogador tocou a bola, né? Então eles iam acompanhando o barulho do giz, e quando o giz chegava perto do gol de tal time, a torcida desse time do time que estava chegando próximo ficava, vai, toca! Enquanto a galera dos efeitos sonoros fazia o toque, fazia o chute, tinha um apito, quando marcava um xizinho era uma falta, né? E a bola ia, batia na trave, a torcida, né? Então é muito... E no final da coisa, assim, né? A gente fazia todo aquele traçado do giz e tal, barará, e até que acabava, né, assim, o jogo. E o que a gente tinha, né? Eu não ficava meia hora jogando, né? Era um momento aqui, outro momento ali, parará. Mas o que a gente tinha no quadro, no final disso? A gente tinha uma partitura, né? A gente tinha, naquele momento que acontecia tal sinal, algo rolava, né? Tal som acontecia. Quando chegava perto daqui, ficava forte, né? Quando ia para lá, aquele lado ficava muito forte, né? Quando começava, o juiz apitava, quando era gol apitava, quando batia na trave era um som, quando o goleiro defendia era outro. E se criava um registro sonoro no quadro, né? Isso já ajudava a esclarecer a concepção de como que eu escrevo um som, certo? Então, esse espaço de brincadeira e improvisação é super importante, e ele pode acontecer de diversas formas, né? Sonorização não só desse quadro, mas também é legal pensar em sonorização de histórias. Muito legal fazer isso, sabe? A gente pode compor histórias ou simplesmente sonorizar mesmo, uma história que já existe, assim, né? Enquanto um narrador lê, os alunos vão criando maneiras de sonorizar. Tem um jeito legal de fazer também, que é pegar uma cena de um filme, e as crianças pegam pedrinhas, pegam materiais da própria escola, assim, sabe? E vão se organizando em grupos, assim, e construindo sonorização de histórias dentro da sala de aula. Como vocês podem ver, até aqui eu nem cheguei a falar de brincadeiras, assim, exemplos nítidos de músicas cantadas com brincadeiras, né? Porque eu tô falando até aqui apenas da inventividade e criatividade e que um professor precisa ter dentro de uma sala de aula, né? Não tem jeito, né? Um professor, ele precisa ser aberto, a reconhecer, faz parte de ser professor. Essa abertura a reconhecer possibilidades, reconhecer cenários educativos possíveis, certo? Então é muito importante que esse princípio seja muito claro, né? Se você busca só aprender musiquinhas decoradas para trabalhar na sala de aula, é uma possibilidade de você construir a sua prática, né? Mas é importante você estar aberto a esses princípios, né? Esses princípios de atuação, né? Enquanto professor dentro de uma sala de aula. Tá bom? Então vamos começar a falar agora um pouquinho mais sobre brincadeiras propriamente ditas e possibilidades de materiais didáticos que temos para a gente aprender algumas brincadeiras. Como a gente está num contexto muito limitado mesmo aqui em questão de grupo, de tudo que a gente possa fazer nesse momento, de fazer eu tocar enquanto outra pessoa faz esse movimento, de uma dança e tal, aquela coisa toda de grupo, para ilustrar as brincadeiras, eu vou dar uma mergulhada em alguns materiais que eu tenho aqui. Qual que é o princípio da coisa básico? É que o professor precisa ser sensível ao seu próprio contexto e buscar as possibilidades de brincar e de inventar e com seus próprios alunos. Esse é o básico da coisa, e não existe uma receita de bolo para isso, né? Material de brincadeira, de possibilidades, nós temos aos montes no YouTube, né? Nos portais de educação, nas escolas especializadas, né? Tipo o Wharf, etc., né? E dentro dos grupos, o Brasil ele está bem servido de grupos musicais, né? Pode ter muito mais, mas nós temos grupos excelentes, mesmo
próprio Palavra Cantada, por exemplo, né, que é um clássico, que atuou desde quando eu era uma criancinha, né? Antes de eu nascer, eles já estavam nessa atividade, continuam até hoje, né? E do Palavra Cantada, vários integrantes também saíram e tomaram seus próprios trabalhos, como o próprio Estevão Marques, por exemplo, né? Que também faz parte do grupo Tri, com 3 Is, que é um grupo que eu adoro, né? Entre outros grupos, como Tiqueque e outras figuras, como Ana Tati, como o pessoal do Quintal da Cultura, etc. Existe muito material, né? E você pode aprender uma brincadeira ou outra, né, com ele, se você não tem repertório. Mas é muito importante que você esteja disposto e atento e sensível a buscar as próprias possibilidades de brincadeira e versões brincantes que o seu contexto te oferece, né? E também está aberto a aprender brincadeira com os seus próprios alunos. Então, assim, eu vou pegar alguns materiais que eu tenho aqui e vou dar uma mergulhada, e cada música aqui que eu, por exemplo, eu vou mostrar um livro agora do Brasil for Children, que foi do Chico dos Bonecos com o grupo Tri, né? O Estevão Marques, que é o filho do Chico dos Bonecos, a propósito, né? Marina Peter, que é incrível, né? E o Fê Stock. Hoje o grupo Tri não é mais com o Estevão Marques, mas enfim, não vamos entrar nisso, vamos ao que interessa. Eu amo esse livro, eu amo, já usei demais, ele tá todo sujo, meu CD tá super riscado, eu não consigo mais ler esse CD, eu vou ter que dar um jeito de copiar ele e tal, porque ele é incrível, assim. E é o mais valioso desse trabalho, é esse CD, na minha opinião, assim, sabe? As versões são lindas, eu colocava para as crianças ouvirem, eles adoravam, desde os bebezinhos que eu trabalhava até os adolescentes, não cheguei a mostrar para adolescentes, mas até os meus alunos de 10, 11 anos, eles ouviam e adoravam essas versões, assim, sabe? E eu que, né, tenho 30 anos, ouço ainda e amo e adoro, acho lindo demais, sabe? Então, essa dica é maravilhosa, Brasil for Children. Eles fizeram esse livro, acredito que para que o mundo conheça, né? Tem as traduções aqui sempre em inglês das letras e tal, né? Conheça as nossas canções. E, por exemplo, essa primeira letra, Cipó de Miroró, ela dá uma ideia para mim de início de uma brincadeira, início do meu vínculo com uma turma, por exemplo. Então adoro cantar essa música no contexto de uma turma que eu tô conhecendo agora, né? É uma música que fala bem assim, ó. Quem não viu, venha ver na volta do meu cipó. Eu também sou belo no cipó de Miroró. Eu convido a... Aqui nessa parte tem o nome da pessoa, né? Que no caso... Eu convido a Marina pra volta do meu cipó. Eu também sou belo no cipó de Miroró. Quando é uma turma mais ativa e brincalhona e tudo, eu dou a ideia de que aquela criança possa, enquanto a gente esteja cantando numa roda, quando chega a vez da criança, ela pode ir no meio e fazer uma dança só dela, assim, sabe? Ela dançar, e daí na hora de falar o nome, eu convido a... E todo mundo para, ela grita o nome, Marina, Pedrinho, João, Stephanie, né? Eu convido a Stephanie pra voltar do meu cipó. Eu também sou belo no cipó de Miroró. Então todo mundo se apresenta falando o nome, também já mostrando um pouco do seu movimento, da sua ginga, né? E já fica super feliz que escuta o nome cantado numa música, né? Então é muito legal, né? O Cipó de Miroró, adoro essa música, né? Os meus meninos gostam também delas. Eu canto muito com os meus filhos esse livro aqui. Essa Tum-Tum Jacutinguelê é ótima. Eu gosto de fazer um batuque com ela na mesa. As crianças vão batendo na carteira mesmo, né? Eu levo meu djembe e tal. E aí eu desafio eles a cantar batendo. Ou simplesmente ler que a letra da música é... Tum-tum, jacutinguele, jacutingaraúbe, jacutingatinga. Ue, ue, saruê, uba, jacutingaraúbe, jacutingatinga. Tum-tum, jacutinguele, jacutingaraúbe, jacutingatinga. Ue, ue, saruê, uba, jacutingatinga.
jacutingaraúbe, jacutingatinga. E desafio as crianças a cantar essa música, eles se divertem, tocam e tentam fazer esse trava-língua, que é bem simplesinho, né? Tum tum, jacutinguele, jacutingaraúbe, jacutingatinga, uê, saruê, ubá, jacutingaraúbe, jacutingatinga. E eles vão cantando, é um ritmo bem dançante, né? Carneirinho, carneirão, nerão, nerão, olhar pro céu, olhar pro chão. Eu gosto muito dessa música. Essa aqui é muito legal. Lá vem o Fê e vem tocando seu violão. E como toca seu violão? Daí o violão toca blão, blão, blão. O violão, barabarabaradão. E essa é uma ideia de construção. Que na próxima pessoa, né, que no caso é a Júlia, lá vem a Júlia e vem tocando seu cachixi. E como toca seu cachixi? Tch, tch, tch. O cachixi, de blão, 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 o violão, né? E assim vai indo, né? E vem tocando o seu bandolim, como toca o bandolim, blim, blim, blim. O bandolim, tch, 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 o cachixi, blão, 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 o violão, bora, 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 bom. Então, legal pra gente pensar no som dos instrumentos, né? Ensinar, mostrar o nome, o som. Então, essa é uma música maravilhosa pra gente trabalhar, certo? E qual é o ponto até aqui que eu já falei, mas eu vou reforçar. Cada música que a gente se depara, ela abre uma possibilidade de algo para ensinar. O que eu posso ensinar? Como que eu posso aplicar essa música tão bonita? É muito importante, muito importante, muito importante mesmo, assim, que cada educador traga para a sala músicas que tocam o coração dele, sabe? Que tocam, tipo, se tem uma música em tal lugar, em tal contexto, aquilo foi super especial para mim, assim. Então eu vou compartilhar isso com os meus alunos, de alguma forma. Eu vou tentar transmitir a beleza que eu enxerguei nessa música para eles. Isso é fundamental, né? Porque o aluno, ele aprende muito mais o professor do que propriamente a canção, né? Aprende dele, né? Aprende como aquele ser humano se comporta e reage no mundo, e é no mundo, e se movimenta e fala, sabe? Então é muito legal isso. Essa é meu cavalinho, inventei até uma dancinha pra ela, dentro da sala de aula, inventei uma dancinha. Ela é bem bonitinha, essa canção. Hilarie, laraie, hilarie, hilarie, laraie, hilarie. Meu cavalinho é ligeiro igual ao vento. Meu cavalinho já me deu muita alegria. Meu cavalinho é igual ao pensamento, está sempre em movimento e se chama ventania. Meu cavalinho é igual ao pensamento, está sempre em movimento e se chama ventania. Hilarie, laraie, hilarie, hilarie, laraie, hilarie. Eu vou dançando enquanto eu toco a música, né? A música no rádio, né? E inventei uma dancinha, eles adoraram, né? Daí no meu cavalinho, eu vou cavalgando, ligeiro igual ao vento. Meu cavalinho já me deu muita alegria. E daí em toda essa questão, meu cavalinho é igual ao pensamento, está sempre em movimento e se chama ventania. A gente gira do braço, né? Voa no vento. E no último, a gente sai cavalgando pela sala, cada um do seu jeito, com o seu cavalo imaginário, né? É maravilhoso, né? A gente brincar na sala, né? E a gente interage muito, né? Meu chapéu tem 3 pontas, é maravilhosa essa música, né? O meu chapéu tem 3 pontas, tem 3 pontas o meu chapéu. Se não tivesse 3 pontas, não seria o meu chapéu, né? Aqui, na próxima vez que a gente canta, a gente tira uma palavra, a gente tira o chapéu, né? O meu tem 3 pontas, tem 3 pontas o meu, né? E assim vai embora, né? E principalmente com crianças pequenininhas, eles adoram esse tipo de brincadeira, né? O tomate e o caqui, cada canção pode abrir esse pezinho, a gente pode fazer uma dança com ela, né? Então, esse aqui é um material maravilhoso. Essa chocolate aqui também é uma adaptação daquela... Essa tem várias brincadeiras ao longo do mundo, né? Da soco-soco, bate-bate, né? Fazendo com um colega, né? Mas aqui a gente pega palavras assim, com esse sistema de
de sílabas e faz uma brincadeira parecida com chocolala, chocotete, chocolá, chocote, chocolate. Daí que eles propõem outras palavras, né? Como biciclé, bicitata, bicicleta. E borbolele, borbobrotata. E aí, a partir disso, eu vou sempre falando com meus alunos para eles inventarem uma nova palavra, né? Qual palavra que pode ter? Qual palavra que pode ser? Né? E cada um vai inventando, as duplinhas vão inventando as suas próprias palavras e brincando, né? Então, assim, dá pra gente mergulhar muito ainda dentro desse livro, né? Pezinho, maravilhosa essa música, né? Ora põe aqui, ora põe ali o seu pezinho. Essa erva cidreira, ela tem essa aqui eu também inventei uma dancinha pra ela, sabe? Ela tem duas vibes, uma vibe bem poética, uma parte super dançante, né? Então é legal a gente falar sobre repouso, sobre agitação, né? Sobre dinâmica das músicas, né? A gente pode usar essa música como um ótimo exemplo disso. Essa Batiucina é uma adaptação também melódica. Essa história da serpente é linda, essa música, né? Eu gosto de fazer uma brincadeira com ela, que eu vou andando e vou cantando. A história dela é isso aqui. Essa é a história da serpente que desceu do monte para procurar um pedaço do seu rabo. Você também vem fazer parte do meu rabão. Uau, 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 uau. Toda vez que a gente fala esse você também, o aluno escolhe uma criança para fazer parte do rabo da serpente, enquanto a gente vai caminhando pelo pátio, pela sala de aula mesmo, né? Isso é legal que a gente pode ir pegando os alunos, andando pela sala, e a gente pode, enquanto a gente vai cantando a música, já ir caminhando para um outro espaço da escola, como uma serpente cantando, descendo o monte, né? Então é muito legal, né? Dá pra gente integrar a brincadeira com algum movimento que a gente precisa fazer dentro da escola, né? Eu não gosto muito, assim, se bem que isso é uma escolha minha, assim, né? Mas eu não gosto muito de usar as músicas como controle comportamental, assim, sabe? Muita gente se impressiona muito com isso, assim, né? Eu não sou muito chegado, né? Mas também não sou totalmente contra, né? Existem formas e formas de fazer. Gosto muito de alguns educadores que fazem isso de uma forma leve e bacana, né? O próprio, acho que é o tio Ricardo, o nome dele, um professor que eu assisti alguns vídeos no começo das minhas buscas, dos meus estudos, assim, né? E ele tinha várias brincadeiras que ele compunha, né? Que era hipnotizante, assim, as crianças faziam tudo o que ele queria, assim, sentavam numa roda perfeita, do jeito, assim, aquelas criancinhas maravilhosas, assim, né? Obedecendo os comandinhos da música e tal. Mas é muito uma forma de conduzir, um jeito de fazer, e também mais importante que a música não se resuma a isso, assim, né? Mas é muito legal a gente se aproveitar das canções para também fazer com que alguns processos fluam, né, de uma maneira mais divertida dentro da sala de aula, né, do contexto escolar. Beleza? E aqui a gente vai embora, né? Aqui tem várias outras brincadeiras e canções lindas que a gente pode usar a nosso próprio favor. Essa aqui é Fonte de Tororó, eu acho que é a versão mais linda, assim, nossa, eu amo essa música, assim, a primeira vez que eu vi essa música desse álbum, eu fiquei apaixonado mesmo. Eu vi várias vezes essa canção, e aí meus alunos cansaram de ouvir, todo final de aula, assim, colocava essa música para eles ouvirem, assim, respirando, né? E se acalmando para a próxima aula que viria, porque as aulas de música geralmente são muito agitadas, eles ficam muito animados. Eu não posso entregar eles nessa vibe, né? Pro próximo professor que vai chegar na sala, tadinho. Então eu sempre faço questão de acalmá-los, né? Com alguma canção, né? E também fazer esse momento um momento legal, né? Um momento de relaxamento, de meditação,
certo? E de reflexão, de diálogo, né? O Tamborês, existem várias músicas, né? Eu citei aqui o exemplo apenas de um livro, né? Só de um livro, e é um universo, né? Existem 1 milhão de livros, né? Esse aqui é maravilhoso para alfabetização também, linha, agulha, costura, também são das mesmas pessoas, né? Esse aqui é do Chico dos Bonecos, com o Estevão Marques, e com esse Carlos Nadalim, que é um especialista incrível em alfabetização, né? E que foi orientador pedagógico desse material. Também ele vem com material de áudio aqui, né? E as canções são ótimas também, e as ilustrações são lindas, é um livro ótimo, né? Onde a rima vai morar. Cada rima tem seu som, cada som tem seu lugar. Quero que você me diga onde a rima vai morar. Tem rima que mora no peito, tem rima que mora no pé. Primeira, maneira, madeira, pulante, brilhante, barbante, pereira, parreira, cadeira, volante, feirante, turbante. É muito legal a gente ir trabalhando essas músicas com as crianças, que eles vão adquirindo ritmo na fala e tudo, né? Esse aqui é um livro muito voltado para fala, para aprender a cantar, a falar algumas... tem uma música que eu adoro que é a Fumaça. Fumaça, que parece mágica. Você canta perto de bebezinhos, assim, de 1, 2 anos, eles começa a fazer o som do F na hora, sabe? Então é um livro incrível, 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 né? Como vocês podem ver, eu gosto muito de Estevão Marques. Tem esse outro livro dele com o Colherim, com várias atividades que a gente fazer só utilizando colheres. Tem um outro livro que estava por aqui, que é um livro chamado Desafios Musicais. Esse livro é muito legal. Eu já zerei ele, testei todas as brincadeiras e é incrível também, né? Tem brincadeiras muito bom. Tem o Aram Sam Sam, que é super clássica. Tem Bela Polenta, Pilão Roncar, Mary C. Essa Mary C, as crianças adoram a Mary C. Balance os olhos para Mary C. 1, 2, Mary C. Balança a cabeça para Mary C. 1, 2, Mary C. Eles adoram. Leonor, etc. Yapo, né? A Yapo também é bem conhecida, né? Super gostosa de brincar, né? Yapo, ya, ya, e, Yapo, ya, ya, e, Yapo, ya, ya, Yapo, e tuki, tuki, Yapo, e tuki, tuki, né? Dá pra aumentar a velocidade e crescendo. Eles adoram, é super facinho de brincar. E esse é um livro incrível. Essa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 é uma brincadeira maravilhosa. Eu gosto de deixar formar 2 filas, né? E eu vou tocando um ritmo no violão. E aí 2 filas, né? Todos assim pro mesmo sentido. E aí eu conto até 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E para cada número, as primeiras pessoas, os primeiros da fila pulam, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E no 7º, para pular pro 8º número, eles viram para quem tá atrás deles na fila, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí eu conto de 8 de novo e o segundo da fila começa a pular. E vai fazendo isso até o final, né? Vai fazendo isso até o final. Depois, quando chegar no final, quem pulou para trás vai continuar pulando até 4. 1, 2, 3, 4 e vira para frente. E vai. No 4º pulo, vai até o final da fila. Quando voltar, só dá 2 pulos. 1, 2. Né? E vai voltando. Isso tudo no tempo da música. Tudo no tempinho da música. Bem certo, sabe? E quando chegar no final é só um. E é ótima essa brincadeira, né? Do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que as crianças pulam e se coordenam e se entendem e tal, essa brincadeira. E vale super a pena a gente
comprar esse livro de desafios musicais. Eu gosto muito de canais de YouTube, eu gosto muito dos sites, dos portais, mas para mim nada se compara. Tem até uns livros mais antigos, né, que também foram muito importantes na minha formação, como esse aqui, do Prof. Cássio, da Prof. Maurícia. Tem a brincadeira do cone, né? Esse cone vai virar. Que nem precisa ser cone, eu nunca fiz um cone. Eu vou fazer com o próprio lápis. Esse lápis vai virar um bigodão. As crianças imitam um bigodão. Então assim, gente, como eu não pude ilustrar muitas brincadeiras propriamente ditas, enquanto fazia o material aqui, ficou muito claro para mim que na verdade as brincadeiras específicas em si, é muito importante que você tenha um repertório de brincadeiras, né, na mão, mas não é realmente o mais importante. O mais importante está no ímpeto de brincar que cada educador vai ter, o ímpeto de interagir com essa turma, de descobrir as brincadeiras que vão funcionar melhor, de inventar brincadeiras, de dar ouvidos para a turma, para que a turma sugira novas brincadeiras, invente novas brincadeiras, né, crie novas realidades para a sala, né, e tudo isso. Então assim, eu quero agradecer o espaço, a companhia de vocês nesse momento e deixar essa sugestão, né, de que todos sejamos muito abertos ao brincar dentro da sala de aula, né? Não tenham medo de brincar, se utilizem da brincadeira para atingir os objetivos que vocês têm dentro da sala de aula, tanto os objetivos e parâmetros pedagógicos que a gente precisa atingir dentro de cada turma, né? Sempre com um objetivo e um discernimento, né? Nunca à toa, nunca sem fundamento e finalidade, né? Com muita responsabilidade, tá bom? Então fica aqui as minhas indicações, fica aqui o meu contato, que é @hercules.produções no Instagram, Hercules Lakovic no Facebook, para que a gente possa trocar ideias e seguir adiante nas nossas atividades, na nossa vida musical e cumprindo a nossa missão maravilhosa, que é de musicalizar esse mundo, né? De manter a música viva, flamejante no coração dos nossos alunos e nos nossos corações também, né? Quando a gente passa a música, ela parece que vive cada vez mais forte dentro da gente. Então, muito obrigado pela companhia. Vamos adiante, vamos para frente, vamos para cima. Beijo para vocês, até a próxima.